Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson, professor de matemática, acho que vocês já me conhecem, e para reforçar aquilo que eu já falei, eu sou estatístico formado pela ENSE em 1976, trabalhei no IBGE por 8 anos, saí do IBGE porque fui aprovado num concurso público do Ministério da Marinha e ingressei no Corpo de Oficiais da Marinha através do quadro complementar. E lá permaneci por toda a minha carreira profissional, participando como professor de várias atividades inerentes à instrução, à preparação de marinheiros, de fuzileiros, de sargentos, enfim, de tudo aquilo que era necessário. E hoje eu estou me prontificando a ajudar vocês a conquistarem a sua vaga no concurso, ou do Colégio Militar, ou do Colégio Pedro II, ou do Cefet, de qualquer uma dessas instituições de muito boa qualidade, que nós sabemos que elas são, e também um custo muito baixinho, podendo chegar até ao custo zero. Isso então, nós vamos trabalhar para isso aqui. Vamos começar então hoje com uma aula muito importante que são os valores numéricos. O que são valores numéricos? Valores numéricos são aqueles valores que são atribuídos aos algarismos. Por quê? Para que a gente forme números, se faz necessário que eu tenha que utilizar algarismos. E nós sabemos quais são os algarismos existentes. Os algarismos existentes são aqueles que vai do 0, 1, 2, 3, até o algarismo 9. Por exemplo, o 10 já não é mais um algarismo. O 10 é um número que é formado pelo algarismo 1 e o algarismo 0. Então, eu combinando esses dois algarismos, o 1, logo depois o 0, eu formo o número 10. Então, os algarismos são importantes para que a gente forme os números que vem a ser a matéria-prima do estudo da matemática. Então, vamos lá. Eu lancei aqui, inicialmente, 3 tracinhos, mais 3 tracinhos, mais 3 tracinhos, mais 3 tracinhos. Não coloquei mais, por quê? Porque o quadro não tem espaço. Mas isso aqui é indeterminado, é infinito, é ilimitado. Eu posso ter quantos algarismos eu quiser, posso formar um número que eu quiser. Isso vai até infinito. Olha só, esse primeiro tracinho aqui, ele representa a primeira, esse a segunda, esse aqui a terceira ordem. Ordem. Então, o que é isso? Primeira, segunda e terceira ordem. A primeira ordem corresponde às unidades. A segunda ordem corresponde às dezenas. E a terceira ordem às centenas. Então vamos lá. Quando eu quero escrever, eu escrevo assim, por exemplo, eu quero colocar 8 ordens, 8 unidades. Eu venho aqui e boto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas vamos imaginar 9. Depois da 9, qual viria? A 10. Mas eu vou escrever 10 aqui, 10 unidades? Não, porque 10 unidades não é a mesma coisa que uma dezena. Então, eu chego aqui, eu tenho um limite aqui, eu paro aqui, no 9. No lugar de escrever o 10, eu não escrevo 10, porque eu vou escrever uma dezena. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa, parei aqui, no lugar de escrever 10 dezenas, não escrevo 10 dezenas, eu escrevo uma centena. E aí eu vou a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No lugar de eu escrever as 10 centenas, eu paro aqui, e aí o que vai acontecer? Eu vou pular para essa outra unidade aqui. Aí cabe já uma explicação.
Essas três primeiras ordens aqui formam o que nós chamamos de primeira classe. Ó, então eu tenho primeira, segunda e terceira ordem que compõem a primeira classe. Então ela é chamada de classe simples. Classe simples por quê? É unidade, só unidade. É dezena, só dezena. É centena, só centena. Agora, quando eu passo agora aqui para nova, aqui, eu já venho para unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. O que é isso? Ó, eu que tinha aqui 10 centenas, vou para uma unidade de milhar. E essa uma unidade de milhar, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e vou chegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No lugar de escrever a 10, eu escrevo mais. Eu viro uma dezena de milhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não escrevo a 10 e pulo para uma centena. E vou a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu cheguei a 10, eu vou mudar para cá, ó, unidade, dezena e centena. E aqui surgiu a nossa segunda classe. E o que significa essa segunda classe? A primeira classe é a classe simples. E a segunda classe é a classe dos milhares. Então, ó, quando eu escrevo aqui, por exemplo, se eu escrevo aqui o número 5.628, ó, eu tenho 8 unidades simples, 2 dezenas simples, 6 centenas simples e 5 unidades de milhar. Entendeu? Então, essa unidade muda para cá. Segunda classe. Observa que as ordens, ó, eu chamei de primeira, segunda e terceira ordem. Aqui eu já mudo a situação. Eu posso chamar de quarta ordem, quinta ordem, desculpa, sexta ordem. Ou alguns autores preferem de chamar assim, ó, primeira ordem da segunda classe. Então, essa quarta ordem aqui, ela também pode ser chamada de primeira ordem da segunda classe. A quinta ordem, ela pode ser chamada de segunda ordem da segunda classe. A terceira ordem da segunda classe. Então, ó, e aí eu vou aqui, ó, aqui eu vou para a terceira classe, ó, essa daqui já é a terceira classe, que seria a mesma coisa, teria aqui 10 unidades, 10 dezenas, 10 centenas, porém, ó, de milhão. Ó, aqui eu escrevi com letra minúscula, dezena, centena e unidade de milhar. E aqui eu escrevi com letra maiúscula, centena, dezena e unidade de milhão. Então, aqui eu teria a sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, ou, se preferir, primeira ordem da terceira classe. Primeira ordem da terceira classe é a mesma coisa que se eu falasse sétima ordem. Então, alguns livros, alguns professores, alguns autores optam por essa nomenclatura, primeira ordem da terceira classe. Outros já se decidem por sétima ordem. Então, vocês têm que estar aptos, preparados a ouvir, tanto assim quanto assado, porque isso é fundamental no enunciado de uma questão. E vou assim sucessivamente, ó. Aqui está a quarta ordem. A quarta ordem seria aqui décima primeira e 12ª ordem. Mas a classe qual é? Aqui é de milhão, aqui já vai ser de unidade, dezena e centena de bilhão, ó. Então, se eu escrever um número de
345 bilhões 693 milhões 505 728. Ó, o que eu vou ter aqui? Se eu pergunto para você assim, qual é o algarismo que ocupa a sexta ordem? Aí você vem sempre começando da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Opa, é o 5 aqui, ó. Esse 5 é o da sexta ordem. E aí, quando eu falo agora assim, e se eu perguntar para você assim, e qual é a terceira ordem da segunda classe? Qual é o algarismo que ocupa? Aí, terceira ordem da segunda classe, ó, primeira classe, segunda classe, terceira ordem. Primeira, segunda, é o 5 também. Então, você percebeu? Eu posso chamar tanto assim como do outro jeito. Tanto faz que eu chego lá. Então, ó, vamos ver isso aqui, ó. E aí, o que acontece? Você observa que os algarismos, eles são distribuídos por posições. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena e centena simples. Vou escrever aqui para a gente saber. Simples. Aqui eu tenho também unidade, dezena e centena, mas já de milhar. Milhar. Aqui eu tenho já unidade, dezena, centena de milhão. E aqui a mesma coisa, unidade, dezena e centena de bilhão. Essa rotina para aqui? Não. Ela prossegue ilimitadamente, porque depois do bilhão vem o trilhão, vem o quatrilhão, depois vem mais lá outro número que eu não sei como é que chama. Enfim, vem um monte de coisa que não tem fim. Então isso é uma sequência. Outra coisa que nós vamos precisar saber, que é muito importante, importante por quê? Porque o enunciado das questões, eles fazem uso dessa nomenclatura para fazer a pergunta. Se você não entender o que está sendo perguntado, você não consegue responder o que está querendo saber. Então, por exemplo, se eu pergunto para você assim, qual é o seu nome? Você tem que me responder o seu nome. Maria, Jorge, João, Alfredo, não importa, o teu nome. Não, você nunca que você vai responder, qual é o teu nome? Ah, eu tenho 16 anos. Não tem sentido essa resposta. Por que você respondeu isso? Porque você não entendeu o que eu te perguntei. Eu te perguntei qual era o teu nome, não te perguntei a tua idade. E você me respondeu a tua idade. Então, se faz necessário que a gente tenha a consciência e identificar o que está sendo perguntado para que eu possa responder de acordo com o que está sendo perguntado. Porque o problema, ele vai querer, ele te conta uma história e quer saber alguma coisa daquele problema. Se você não descobriu o que ele quer saber, como é que você vai responder? Só se você der muita sorte, você for uma pessoa assim, muito iluminada para poder responder sem saber o que está querendo. Então, vamos cortar aqui, o que foi?